Irmãos, pode se assentar. Abra sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 4, no verso 1. Enquanto vocês vão abrir, eu vou pedir para o cooperador Pedro puxar aqui a minha cadeira. Mais um pouquinho. Pode ficar sentadinho já. Amém? Amém. Glória a Deus, aleluia. Felicidade de ter vocês aqui, viu? Eduardo e Stephanie. Isso? Vocês não assustaram agora que eu tirei a máscara não, né? Melhor pôr de volta? Não, assim não. Sejam bem-vindos. Aqui, graças ao Senhor, nós temos um espaço que nós dedicamos a Ele, que Ele nos deu, para que a gente pudesse louvar e engrandecer o nome dEle. E aqui vocês não são convidados, vocês são participantes. Tá? Então, sempre que vocês tiverem desejo, pode vir aqui que é a casa de vocês também, tá bom? E eu queria dar uma boa notícia para vocês. Meu médico disse, que eu estou começando a sentir dores. Para muitos isso é um problema. Segundo para ele, para mim é uma vitória. Porque se eu estiver sentindo dor é porque eu estou começando a receber os estímulos que o corpo está respondendo com o tratamento. Então vocês continuem orando agora para eu continuar com dor, viu? Com dor. É por isso, não sei se vocês perceberam que eu estou pregando sofrimento esses dias aí. É porque é justamente para poder aguentar, né? Amém, meus queridos? Queria compartilhar com vocês. Diz assim aqui. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós mesmos do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus, porque basta o tempo decorrido para tendes executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices, em detestáveis idolatrias. Por isso, difamando-vos, estranham que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão, os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos, pois para este fim foi o evangelho pregado também a mortos, para que mesmo julgados na carne, segundo os homens, vivam no Espírito segundo Deus. Amém? Meus queridos, é um trecho aqui dessa epístola, e essa epístola ela é interessante que ela trata, basicamente, como nós já vemos conversando, do sofrimento, basicamente, que a igreja sofreu nessa época, perseguindo a igreja. As pessoas tinham acabado de se converter e havendo uma perseguição. Pedro ele exorta, quer dizer, ele anima essas pessoas a se manterem firmes em meio ao sofrimento, coisa que a gente nem chega perto hoje. Uma das coisas que eu fico triste é que às vezes você chega para o irmão e fala assim: irmão, olha, se direciona nos caminhos do Senhor, tenha bom ânimo, permaneça, endireite sua vida.
aí você nunca mais vê o indivíduo. E nessa época era o contrário. Se corrija, fique bem, porque a perseguição está vindo e é parte da sua missão dar um bom testemunho, para que mesmo esses que te perseguem, eles se convertam através do teu testemunho, através da sua vida, porque a igreja é luz para esse mundo. Pastor, mas eu tenho que pregar até para aqueles que me perseguem, para os seus inimigos principalmente, porque amigo da gente, a gente é muito simples falar o evangelho para quem você gosta. Ô Pedro, você pode pegar o outro microfone, por favor? É muito simples falar o evangelho para quem você gosta. O ruim é você sair na rua. O ruim é você sair na rua que nem na Índia, que os grupos radicais, as igrejas, elas são debaixo das árvores ou dentro das casas. E às vezes os grupos radicais invadem as casas, bate no pastor, machuca as ovelhas que estão ali, quando não mata, e às vezes o pastor, mesmo ferido, sangrando, sai para a rua para pregar para esses indivíduos. O que eu quero dizer aqui, nessa carta, nesse trecho da carta de Pedro, 1 Pedro, capítulo 4, verso 1 ao 6, eu quero tratar uma coisa interessante com vocês hoje, que é a pureza da vida. Em meio ao sofrimento, mas a pureza da nossa vida. Primeira coisa que nós temos que ver aqui, vendo essa pureza, é que o Evangelho nos oferece as grandezas de Cristo. Entenda, você como você é um missionário nessa vida, você como é um mensageiro, você é representante do reino aqui nessa terra, as grandezas de Cristo que estão dentro de você, ela tem que ser proclamada para essas pessoas. Isso, você toma posse dessa herança, e você tem que distribuir essa herança para as pessoas que não conhecem esse Evangelho. Em primeiro lugar, nós vemos aqui que é impossível alguém chegar à salvação completa sem a santificação. O que é a santificação? É você caminhar e tentar ter a imagem igual a de Cristo. É você sofrer as aflições que Cristo sofreu, para ter a mesma imagem. Meus queridos, como é que você quer que o seu vizinho, o seu marido, sua esposa, seu filho, seu neto, o rapaz que dirige o ônibus, venha até Cristo, se ele não consegue enxergar Cristo em você? Se qualquer movimento contrário você blasfema na frente das pessoas. Eu cheguei a testemunhar lá em São Paulo, tem uma igreja grande ali na região do Glicério, que o que aconteceu? O povo acabou de sair do culto, lá as irmãzinhas saíram do culto. O motorista, para não bater num carro que fechou ele lá, ele teve que frear. A irmãzinha só saiu do lugar. E eu já falei isso aqui. Eu ouvi palavrões que mesmo no mundo eu não tinha coragem de falar. Da boca de cristão. Aí eu pergunto, como é que essas pessoas vão levar esse evangelho para aqueles que não conhecem a Cristo? Como é que você pode ser um mensageiro de Deus se o evangelho que veio até você, ele não reflete na sua vida? E a conversão, ela flui dessa santificação. Se você se encaminha a se tornar igual a Cristo, você tem acesso à salvação. Se você não quer caminhar igual Cristo caminhou, eu sinto muito, mas você está se enganando. E eu sou sincero a dizer, Jesus Cristo, ele sofreu nessa vida aqui, mostrou para nós que era possível chegar até o fim e também ser conduzido diretamente para o Pai. Se você não crê nisso, é duvidosa a tua conversão. Se você não crê que Cristo fez uma obra maravilhosa na sua vida que te possibilita passar por todas as lutas nessa vida, é meio complicado. Essa santificação em você nunca vai acontecer. Você nunca vai ter a imagem de Cristo. Você nunca vai conseguir mudar esse mundo através do teu testemunho. E o resultado dessa santificação, através do sofrimento, por amor a Cristo,
vai fazer com que você chegue até a glória de Deus. Você chegue até Cristo, como nós cantamos aqui, que um dia nós vamos atravessar o rio. Um dia vai chegar a hora. Como é que você quer chegar lá do outro lado do rio? Se o teu testemunho não condiz com aquilo que Cristo colocou na sua vida como um tesouro, como uma herança incorruptível, como o próprio apóstolo Pedro fala. E o Espírito Santo, ele participa dentro de nós, nos mostrando o caminho que nós temos que seguir. E muitas vezes nós fazemos o caminho contrário. Mas nós temos que estar sempre em retidão diante da palavra de Deus, para que nós possamos ser aprovados por Ele no final dessa jornada. O Evangelho deve operar realmente em nós e em nossa missão uma força poderosa e transformadora, pois de uma outra maneira não haverá salvação para ninguém. A confissão de um crente deve ser sua vida diária. Nós falamos aqui sexta-feira na escola bíblica que o mesmo poder que Deus usou para abrir o mar vermelho para o povo passar em terra seca é o mesmo poder que tem dentro da sua vida para que você possa ser transformado e ser transformado à imagem de Cristo. E nós não podemos abrir mão disso, porque essa herança é para nós, igreja. Não é para mais ninguém. Aquele que não crê em Cristo não participa dessa herança. E você é uma pessoa privilegiada, porque você tem acesso a essa herança. Você pode chegar até essa herança, se você quiser. Eu queria meditar com vocês agora o verso 1. Acompanha comigo aí. Diz assim: ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado. O exemplo supremo de sofrimento para nós tem que ser Cristo. E esse sofrimento de Cristo, ele foi benéfico para nós. A obra redentora dele nos traz até hoje, e hoje nós podemos até participar da mesa dele sem culpa, sem nenhum pensamento contrário, sem você ter que ficar remoendo o teu passado, porque Cristo pegou, quando você se entregou a Ele, Ele apaga o seu passado e joga no mar do esquecimento, te apresenta diante do Pai, mostra diante do Pai, falando para o Pai assim: Pai, aceita o Márcio, porque embora ano passado ele blasfemou, ele fez isso, ele fez aquilo outro, mas ele aceitou a minha obra redentora na cruz do Calvário, ele creu na minha obra, adota ele na nossa família, e a partir desse momento nós somos famílias de Deus, nós somos parte da família de Deus, como Pedro disse aqui em João capítulo 1, nós somos transformados em filhos de Deus. Isso nos encoraja à santificação. Se o sofrimento de Cristo foi benéfico, se Ele espelha a tua vida, se você vai trazer luz para esse mundo, se você vai sofrer ou não, vai ser benéfico para você. Porque mesmo em meio ao sofrimento, você tem a Trindade dentro de você, você tem Cristo ao seu lado, você ouve a voz de Cristo e você continua a caminhar. Em segundo lugar, nós vemos aqui que a identificação com a morte de Cristo nos livra do juízo e do presente poder do pecado. Cristo morreu na cruz por você, morreu no seu lugar, para que você não tivesse uma morte eterna. Se Cristo não voltar agora, e nós tivermos que passar pela dor da morte, Ele vai nos resgatar, logo depois dessa partida, Ele vai estar ali estendendo a sua mão. Mas se Ele vir agora e nos levar no arrebatamento, toda essa dor acaba. Nós não vamos ter que passar por julgamento desse mundo nenhum. Não teremos que passar por prova nenhuma. Em terceiro lugar, nós temos que nos armar com a mente de Cristo, porque a mente de Cristo em vocês, o poder do Espírito Santo, é o que dá a vitória ao cristão.
É o que conduz o cristão à vitória. A vitória, ela, embora para o cristão muitas vezes tem que passar por meio ao sofrimento, a mente de Cristo nos leva à vitória, e a vitória ela não cai do céu não, meus irmãos. Você tem que buscar, você tem que ir lá que Cristo nos deu a salvação de graça, mas o céu é tomado à força. O céu é tomado à força. Então, nesse meio de santificação, para que nós não possamos abandonar a nossa fé, Pedro dá esse recado para a igreja naquela época, que serve para nós também, para que nós fiquemos fortalecidos e sabemos que no final o Senhor Jesus estará conosco. O Senhor Jesus virá e nos salvará de todo o mal, nos livrará de toda a ação do maligno. Um dia tudo isso que nós estamos passando nessa terra vai acabar. Em quarto lugar, a carne, a nossa carne, isso aqui, ó, onde o pecado gruda mesmo, é o elemento comum do pecado, e aquele que mortifica a sua carne pelo sofrimento e submissão, na mesma proporção, Jesus vai libertar do pecado. Meus queridos, deixa eu falar uma coisinha para vocês. Vocês acham que é fácil para um abençoado que passou a vida inteira bebendo, usando droga, fazendo coisa errada na vida, se controlar? Não é fácil. Mas a pessoa que consegue abandonar todas essas coisas por amor a Cristo, Cristo vai apagar os pecados e vai resgatar essa pessoa e vai levar para morar junto com Ele pela eternidade. Agora, se a pessoa não faz nada para mudar, não tem como Cristo levar a gente. Nós temos que entender uma coisa: nós vivemos uma vida de renúncia. E renúncia, eu canso de falar para vocês, não é corte de cabelo, não é brinco, não é calça, não é nada disso. Renúncia é você trocar o seu eu por amor a Cristo. Pastor, mas eu tenho livre-arbítrio. Será que você tem livre-arbítrio mesmo? Se você quer fazer a vontade de Cristo, acabou seu livre-arbítrio. Você tem um negocinho chamado livre-agência. Você faz as suas burradas, mas Cristo está lá para poder te socorrer. Você não... Hoje, se você quiser viver com Cristo na eternidade, abra mão disso que você chama de livre-arbítrio. Faça a vontade de Cristo. Faça a vontade do Senhor. Esteja com Ele em todos os momentos. Isso vai fazer com que você habite nas mansões celestiais pela eternidade. Verso 2 vai dizer: para que no tempo que nos resta, que vos resta na carne, não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. A expressão carne aqui está dizendo assim: é o tempo que vocês passarem vivos nessa terra. Então vocês vão ter que suportar as dores, tá? Nessa vida física, você pode até morrer. Pode haver perseguição, como estava tendo perseguição aqui, que Nero estava perseguindo a igreja. Mas você tem que suportar por amor a Cristo. Cristo te fortalece para passar as dificuldades até que Ele venha buscar. A ideia que Pedro passava para esse povo era que Cristo voltaria já rápido. Então era por isso que eles tinham que se manter firmes. E nós também temos a mesma ideia. Cristo pode voltar agora. Não é amanhã não, é já. Nós temos que corrigir a nossa vida hoje. Não é amanhã, é agora, é já. Nós temos que ter firmes na nossa cabeça, na nossa mente, essa ideia. Segundo lugar, convém a gente viver em retidão, porque o homem que não vive em retidão, ele é tolo. Ele vai se apegar pela carne, ele vai se afundar cada dia mais. Meus queridos, eu sei que cada um aqui tem suas dificuldades, tem os seus problemas, dá os escorregões. Entenda, todos nós aqui nós somos pecadores, nós precisamos da graça de Cristo, mas nós temos que nos vigiar, nós temos que cuidar uns dos outros, nós temos que queimar esse mal que tem dentro de nós. E não é fácil, irmãos, não é fácil.
Ainda mais com esse mundo aqui, com toda essa agilidade que nós temos de informação agora. Tudo que você quer está na palma da tua mão. Tudo aquilo que você precisa está na palma da tua mão. Tudo que vai te destruir também está na palma da tua mão. Está tudo aí. Em terceiro lugar, a vontade de Deus deve ser a nossa lei. A sua palavra tem que ser a nossa regra. E a vida do nosso Salvador Jesus Cristo é o nosso exemplo. No verso 3, diz assim: porque basta o tempo decorrido para teres executados a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e indetestáveis idolatrias. Para que vocês entendam uma coisa aqui. Essa igreja que Pedro está dizendo aqui está numa região que só tinha povo gentil. Foi fundada por judeus convertidos, mas muitos estavam vindo do paganismo. Então era comum eles terem tudo isso aqui que eu estou falando em meio à sua vida normal, em meio ao culto que eles prestavam, em tudo que eles faziam. Isso aqui que eu estou dizendo é normal para eles, mas à medida que eles iam se convertendo, eles iam deixando isso. E Pedro, ele dá como se ele tivesse fazendo uma provocação nesse trecho, como se houvesse algum valor nos vícios que eles tinham, que as pessoas que acusavam a igreja, os cristãos daquela época, se tinham algum valor aqueles vícios, aquelas formas de viver. É como você hoje, você pode observar, teus amigos, eles te convidam para algum lugar bom, a não ser para tomar uma. Quando você vai no aniversário da família, tem de tudo lá, menos o que você bebe. Se quiser, que você quebra a torneira para tomar água. E ainda dizem que nós somos os intransigentes. Nos provocam ao extremo. É aquela velha frase de final de ano: é só um golinho de champanhe, gente. Brinda aqui com a gente. Estão esperando você ceder esse pouquinho para fazer o julgamento. Exatamente isso aqui que aquele povo fazia com a igreja. Aguardava, provocava ao extremo para que eles cedessem e voltassem às práticas comuns, ou se escorregassem para poder acusar. E uma das coisas que a gente tem que entender, que o vício, as práticas anteriores, elas não trazem benefício nenhum. Pelo contrário, domina o homem e torna eles escravos. As pessoas dizem que nós somos escravos, que eles são livres. Tinha até uma musiquinha nos anos 2000 que falava assim: liberdade para dentro da cabeça. Será? Você precisa de uma substância que vai te fazer mal para libertar a sua cabeça. Se nós podemos ter Cristo, que nos traz alegria, nos dá prazer e faz com que a nossa vida seja plena, que nós nunca precisemos de mais nada, precisamos só dele. E ele diz aqui que essas palavras aí, dissoluções, é uma palavra usada para usar os excessos e perversões sexuais naquela época. Concupiscências é uma palavra comum para toda forma de desejo, tanto para o bem quanto para o mal, mas nesse caso aqui era usado para o mal, que era provavelmente ligado ao impulso a pessoa buscar a sua, vamos colocar assim, a sua liberdade sexual. Borracheiras, que está aí na sua Bíblia, diz que é uma palavra ligada à bebedeira, que isso, além de provocar várias tragédias, também impulsionava para essa vida promíscua. As orgias eram festividades excessivas e entretenimentos comunitários que terminavam nessas práticas pecaminosas.
Sendo que esses excessos todos aí faziam parte do culto deles pagão, aos deuses que eles cultuavam. Muitas vezes até se rasgavam, comia até pedaço da carne mesmo. Aí eu pergunto, isso é liberdade? Isso é algo que nós tenhamos que seguir? Temos que abrir mão da nossa liberdade em Cristo? Em Gálatas capítulo 5 diz que nós somos livres para seguir as práticas anteriores ao mundo? Só se eu estiver louco. Só se eu estiver louco. Bebedice seriam festas de pessoas que estão querendo tomar tudo. Detestáveis idolatrias ocorrem quando o indivíduo rejeita a Deus como seu soberano, fazendo para si mesmo os seus interesses egoístas e também usando desses poderes, esses interesses egoístas, poderes espirituais estranhos e também fabricando ídolos de madeira ou de pedra. Sabe, meus queridos, uma das coisas que não dá para entender é uma coisa. Um belo dia eu estava vendo a televisão, procurando algum estudo lá relacionado, e de repente um pastor que se converteu ao catolicismo de volta. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, gente. Será que não está mais do que claro que nós, como cristãos, que nós que entendemos que Jesus Cristo é o único Deus, como é que a gente vai fatiar ele de volta? Como é que em busca de uma vez, eu tive uma revelação. Que ótimo! A revelação está aqui, ó. Está aqui, ó. Não precisa mais do que isso. As maiores heresias, as maiores bizarrices foram em busca de revelações. Pessoas foram subir um monte para poder orar, e anjo desceu lá e deu um evangelho novo. Para que eu preciso de um evangelho novo? Se a Bíblia aqui nos diz que se alguém alterar um tio, ou um ponto, ou qualquer coisa, isso vai ser de maldição para nós. O próprio Deus preservou a sua palavra durante toda a história. Tentaram queimar a Bíblia de tudo quanto é jeito, esconderam a Bíblia da gente. Na Reforma Protestante, Martinho Lutero colocou de volta a Bíblia na mão do povo. A revelação de Deus estava direto na mão do povo. Agora eu pergunto para vocês, que mais eu preciso? Que mais eu preciso se eu tenho tudo nas minhas mãos hoje? Verso 4 diz assim: por isso, difamando-vos, estranho que não concorrais com eles aos mesmos excessos de devassidão. O autor está dizendo que antigamente todos eram parceiros ali de devassidão. Os meus colegas de 20, 30 anos atrás não foram no meu casamento porque não tinha cachaça. Não foram no meu casamento porque achavam que eu estava brincando com eles. Meus colegas não vão na minha casa, não iam na minha casa porque não tinha bebida alcoólica para eles beberem. Então quer dizer, para eu receber pessoas da minha casa, eu tenho que voltar ao meu passado? Se eu pedir para que Cristo me libertasse do meu passado, agora eu tenho que colocar o meu passado dentro da minha casa. E vendo que João diz que se a pessoa não professa a mesma fé que nós, não receba nem em casa. É interessante isso. Nós fazemos grandes aberturas, achando que nós estamos evangelizando, mas nós estamos colocando nossa fé em risco. Muitas vezes colocamos. Tem gente que diz assim: ah, pastor, mas eu não vou na Santa Ceia hoje, porque eu vou no aniversário do meu sobrinho, porque lá a minha família precisa que eu esteja lá, para que eu pregue o evangelho para elas. Meus queridos, eu vou falar uma coisinha para vocês. A minha família começou a me respeitar o dia que eu parei de ir nas festinhas e disse: eu tenho um compromisso com o Senhor. Enquanto eu me abri, era só eu que me abria. Agora não. Ah, vai ter um almoço domingo. Que horas? Não, fique tranquilo que não vai atrapalhar o seu dia com as suas obrigações com o Senhor. As pessoas falam dessa forma. Antigamente não. Será que você não pode abrir mão um dia da sua vida?
As pessoas não abrem mão. Ninguém abre mão. Nós não podemos voltar à nossa vida passada. Nós não temos que concordar com coisas que nós não professamos. Pastor, mas é só uma latinha na minha casa. Irmão, não abra a porta do inferno dentro da sua casa. Não abra a porta do inferno na sua casa. Os pagãos caluniavam e de modo procuravam prejudicar os crentes. Sabe, aquele velho negócio. Ficou fanático. Não aceita nada. Só sabe falar de Jesus. Sabe? Eu nem convido mais aqui porque ele fica olhando para nós e fica olhando com cara estranha. Chegaram a me falar que eu parecia que eu estava louco. Mas eu prefiro estar louco, gente. Prefiro estar louco. E vou falar uma coisa para vocês. Talvez o teu testemunho, abrindo mão desse conforto, ele vai ter muito mais eficácia do que você fazendo concessões. Entenda uma coisa: Cristo não faz concessão. Ele quer exclusividade, Ele quer você 100%. Ele se deu na cruz do Calvário, Ele sofreu como nós estamos falando aqui, 100%. Ele desceu do seu alto sublime trono, se tornou um homem, num corpo um corpo perecível, um corpo de vergonha, como o apóstolo Paulo diz, por amor a você, por amor a mim. E por que nós temos que abrir mão de Cristo 100%? Pedro está incentivando esse povo a não abrir mão de Cristo 100% não. Tem que cumprir a obra de Cristo, a missão 100%. Não está pedindo para deixar nem 10, nem 15, nem 20. É exclusividade, irmãos. Só que tem uma coisa: se um dia te convidarem para ir a algum lugar, ao qual eu estou falando que está ocorrendo tudo isso aqui, se comporte como um servo do Senhor. Saiba se portar como um servo do Senhor. Faça com que te notem lá nesse lugar como servos do Senhor. Não critique. Não condene. Mas fique em espírito de oração. Fique lá cumprindo o seu papel. Fui convidado, até em casamento espírita eu já fui. Só que sabiam que tinha um servo de Deus lá dentro. Respeitaram como tal. E é isso que nós temos que fazer. Verso 5. Aos quais hão de prestar contas aquele que é competente para julgar vivos e mortos. Vai ter um juízo para todos. Isso é uma certeza. Tanto para aqueles que perseguem os crentes, como para os cristãos que estão na sua missão. Volto a dizer, a sua vida aqui nessa terra é uma missão ao serviço de Cristo. E esse julgamento ele vai ser universal. Esse julgamento ele vai ter um critério ético, vai ter um critério espiritual. E o promotor que vai cuidar de tudo isso, a inteligência dele é mais elevada do que tudo que tem no universo. Verso 6. Pois para este fim foi o evangelho pregado também a mortos, para que, mesmo julgados na carne segundo os homens, vivam no Espírito segundo Deus. Isso quer dizer, alguns intérpretes contemporâneos, eles dizem que os mortos são aqueles que ouviram e creram no Evangelho, e também aqueles que ouviram e não creram no Evangelho. Também tem algo que Cristo fez, depois que Ele foi crucificado, que Ele foi sepultado, que Ele foi até o local de descanso lá, o intermediário não foi até o inferno. Quero deixar claro isso aqui. Ele ficou lá, como diz naquela parábola de Rico e do Lázaro, que um dava para ver o outro. Cristo ficou do lado de onde estava o pai Abraão. Ele só proclamou para o lado de lá o que eles estavam perdendo, o que eles não quiseram ouvir, desde Adão até o dia que Cristo foi levado ao céu e entronizado ao lado de Deus Pai. E ele continua proclamando a mensagem dele para nós, e muita gente já partiu dessa vida. Muitos já estão com Cristo lá porque ouviram.
E muitos não estão com Cristo, porque ouviram, mas não quiseram ouvir. Não quiseram se submeter a Cristo. As Escrituras não ensinam que depois que o pecador morre, existe salvação. Fechou o paletó, meu amigo. Acabou. É por isso que eu digo para vocês, o negócio é hoje. Lá em Hebreus 9:27 diz que depois da morte só vem o juízo. Então nós temos que entender que a salvação, a porta da graça está aberta hoje, já nesse exato momento. Partindo dessa vida para outra, acabou. O que tem que ser feito agora. Se Cristo vier buscar a igreja também no seu arrebatamento, se você subir, amém. Ficou, meu filho, vai sofrer. Mais do que está sofrendo. Não se compara. E isso só vai ser resgatado se você ficar, né? Que eu, como diz a Larissa, né? Eu quero ir nessa leva, né? Nós vamos considerar essa primeira parte, né? Mas quem ficar vai ter que dar a vida a troco da sua salvação. E além do mais, as Escrituras indicam que as almas dos crentes do Antigo Testamento estão no céu. Quando Cristo proclamou a glória dele para aqueles que não quiseram, ele pegou todo aquele povo que estava ali e levou e já está nas mansões celestiais junto com ele. E é por isso que Hebreus nos diz lá que estamos cercados por uma nuvem de testemunhas. Para finalizar, meus queridos, o que eu quero aplicar? Eu quero aplicar 4 coisas nesse texto. Queria que você guardasse isso. Cristo é o nosso exemplo de sofrimento em meio à missão, o qual, se for aceito humildemente por nós, purificará cada um de nós do pecado, vai zerar a tua conta diante do Pai. É só você se entregar a Ele hoje, agora, nesse exato momento. Pastor, eu não tenho certeza da minha salvação. O dia é hoje, de você se colocar diante de Deus e falar assim: Senhor, eu quero ter um encontro real contigo. Eu quero te conhecer de verdade. Eu quero sentir a tua presença. Eu quero o teu calor na minha vida. Eu quero que o Senhor venha trazer esse perfume para mim. Eu quero sentir esse cheiro na minha vida. Em segundo lugar, a nova vida subentende a morte da vida antiga. Você só pode ter uma vida nova, essa novidade de vida, nascer de novo, se você jogar a vida passada fora. E o propósito de Cristo, que Cristo teve que morrer para que você tivesse vida, e é compartilhado por nós para que esse mundo receba a mesma dádiva que você tem hoje aqui, de receber Cristo como Salvador. Em terceiro lugar, Deus seria justo se condenasse todos os homens, sem oferecer qualquer mensagem de salvação. Mas o Evangelho de Cristo nos assegura que a justiça de Deus não será feita sem a misericórdia dele para conosco. E o amor de Jesus na sua missão nos garante isso. Cristo, ele foi enviado pelo Pai. É um missionário também para a nossa salvação. E para finalizar, irmãos, suportar o mal com a mentalidade de Jesus é crucial para a missão do cristão. Então, para que você sobreviva desse mundo, para que você consiga ir até o final, você tem que ter a mente de Cristo. Como é que eu obtenho isso, pastor? A Bíblia Sagrada está aí. As mensagens que a gente prega, a gente tenta traduzir isso para vocês. A vida cotidiana que você vai aprendendo, abandonando o seu pecado, vai mostrar isso. O que você vai se submeter a Cristo, a forma que você vai fazer isso, e a forma que você precisa ter esse encontro, vai fazer com que você tenha uma mudança, e que essa mentalidade ela vai tomar conta de você. É algo orgânico. É
é como se fosse uma união visceral. É como se o boi estivesse no pasto, comendo o capim, que vai transformar na carne dele, que você vai comer o bife, e que esse bife vai fazer parte de você, e você vai crescer. É esse alimento, essa união visceral, que fica dentro de você. Pai, Filho e Espírito Santo guiando você 24 horas por dia. 7 dias na semana. 24 horas por dia. Amém? Amém. Meus queridos, lembre-se sempre somente de uma coisa. A nossa vida tem que ser pura. E essa pureza da vida com Cristo, ela faz com que nós nos parecemos com Ele. Irmãos, nós não temos que ser aquele evangelista chato, que usa o jargão, fica lá torrando. A gente tem que viver. A gente tem que testemunhar. É mais interessante quando a pessoa pergunta: tem algo de diferente em você? Eu não sei o que é, mas é algo que me traz paz. Eu não sei. Me fala por que você vive alegre enquanto todo mundo aí vive só resmungando? Aí você não precisa já chegar atropelando. Não, você tem liberdade para falar desse amor. Você tem liberdade para traduzir esse amor para as pessoas, demonstrar, porque é diferente, meus queridos. É a mesma coisa que eu falo com vocês assim, eu tento sempre falar olhando nos olhos. Meu tio, uma vez, nós estávamos fazendo um culto na casa dele, meu tio Zé, e ele olhava para mim assim, e ele olhava, e aí eu falava para ele assim: o senhor deve estar pensando que eu estou falando coisa que não existe, né? Que ele ficava olhando assim com a cara e falava: não é possível. Mas eu falava para ele: sabe o que é, tio? É que Jesus nos inspira a fazer tanta coisa boa, a sentir tanta coisa maravilhosa, porque é impossível eu não querer que o senhor sinta isso. Mas é um direito do Senhor tomar a decisão. É um direito de cada um aqui tomar a decisão. E vocês têm que tomar essa decisão de seguir a Cristo, se possível já. 100% já. Não é nem 30, nem 50, nem 80. É 100. E quando cair para 99, tem que cair de joelho e pedir para Jesus levar de volta para o 100. Amém?